muito bem. Hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de Mateus e nesta primeira aula nós vamos trabalhar as bem-aventuranças. Vamos fazer uma introdução que é muito importante. Os relatos do Evangelho de Mateus foram escritos entre 80 e 90 depois de Cristo. Na igreja primitiva, o Evangelho de Mateus foi o mais divulgado e o mais lido na Idade Média. Vocês já ouviram, com certeza, essas expressões por volta de, naquela época, naquele tempo, aproximadamente. Por que falamos aproximadamente? Porque temos vários calendários que datam o tempo de forma diferente. Então nós temos o calendário judaico, o romano, o asteca, o persa, o calendário árabe, o calendário japonês, chinês, o africano. O nosso calendário é gregoriano, que surgiu em 1582, com o Papa Gregório XIII. Portanto, a nossa leitura das datas históricas já foram adaptadas neste calendário que utilizamos no nosso mundo ocidental. Então, antes de entrarmos no estudo das bem-aventuranças, precisamos ler e olhar a história de Israel dentro do seu contexto. Caso contrário, não conseguiremos entender o essencial da sua mensagem. Sobre a história de Israel e seu contexto histórico, vamos dar uma leve pincelada. Entender o contexto da invasão do reino de César é o primeiro ponto. Já nos ajuda a escaparmos de uma leitura ao pé da letra, ou fundamentalista. Mas por que devemos entender este contexto histórico? Para ler o texto no seu contexto, para não virar pretexto. Conhecimento básico em qualquer estudo bíblico. Quando eu leio um clássico da nossa literatura, por exemplo, Grandes Sertões e Veredas, de Guimarães Rosa, O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, Capitães de Areia, de Jorge Amado, Dom Casmurro, de Machado de Assis, os textos trazem detalhes, sutilezas do seu tempo, da sua época, da sua geografia, que faz muito sentido para nós, do que para um estrangeiro, um alemão, um holandês, um japonês, por causa justamente dessas sutilezas, dessas peculiaridades da nossa língua. Exige de nós muito esforço para que possamos dominar a língua portuguesa, para entender os clássicos da nossa literatura. Ao mesmo tempo, elas trazem dificuldades de interpretação e a diversidade na sua compreensão. Se para nós já é uma barreira entender a intencionalidade desses autores que desejam passar uma narrativa, uma informação, uma história, contar uma história, imagine a dificuldade para um leitor estrangeiro. Por isso, a leitura de um texto bíblico requer muito respeito, muita humildade quanto ao seu gênero literário, a sua linguagem, a sua geografia e o seu contexto. A quem e quando foi escrito.
Então, o texto de Mateus está no tempo do Império Romano. Então, nós temos a invasão do Império Romano, do Reino de César. No ano 63 a.C., o general Pompeu conquista Jerusalém e a Judéia, que se tornaram dependentes de Roma. Então, nós temos Jerusalém e a Judéia dependentes de Roma. No ano 37, Herodes o Grande é declarado o rei dos judeus. Olha que interessante. Transformando o reino em Estado cliente. No ano 6, no tempo de Jesus, após a morte do filho de Herodes, Roma transforma a Judéia em província romana, governada por procuradores, como Pôncio Pilatos. Quais eram as duas estruturas de poder naquela região? O Estado, representado por Roma, e a religião pelos líderes do templo de Jerusalém. Então, nós temos duas forças poderosas: o Estado, liderado por Roma, e a força religiosa no templo de Jerusalém. Então, lá no ano 30 a 33, acontece a morte, né, e a ressurreição de Jesus. Lá, aproximadamente 35, 38, a conversão de Paulo. No ano 49, nós temos o primeiro concílio de Jerusalém. O ano 50, 51, foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Não são os evangelhos os primeiros textos escritos, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. No ano 60, nós temos a prisão de Paulo de Tarso. Então, neste período, o tesouro do templo de Jerusalém era o principal banco de Roma. Era uma espécie de banco master, né? Então, o ano 63, Roma requisitou o dinheiro ali depositado. As lideranças judaicas se uniram contra, exceto, claro, os saduceus, que estavam sempre comunados com os romanos. Lá no ano 65, 70, surgiram os primeiros relatos do Evangelho de Marcos. Então, no ano 70, nós temos o templo destruído. Então, no ano 72, provavelmente, aproximadamente nessa época, nós temos o início do Coliseu Romano. Ele é inaugurado no ano 80 e vai até 96, com Domiciano. O ano 80 e 90, nós temos a dispersão judaica de fariseus, escribas, sem o templo, não tem templo nessa época, apenas algumas sinagogas, e o surgimento das primeiras comunidades cristãs. É neste contexto que surgem os evangelhos de Mateus e Lucas. Lá nos anos 90 e 100, surge o evangelho de São João, ou comunidades joaninas, né? E aí nós temos a perseguição. Começou com Nero, né? Ano 65, começa a perseguição dos cristãos, com Nero, vai até 303 a 311, a grande perseguição, né, de Diocleciano. Por isso, no Sermão da Montanha, temos os bem-aventurados, aqueles que são perseguidos. Lá no ano 313, terminou com Constantino. Terminou entre aspas, né?
que concedeu a liberdade religiosa. Claro, por interesse político, não religioso, mas também religioso. Então vamos entrar no Evangelho de Mateus. As Bem-aventuranças é um texto central no Evangelho de Mateus. Já vimos que o seu tema é a justiça. Então, a tradição judaica tinha duas antigas escolas farisaicas, né? de grandes rabinos. Uma era a escola de Hillel e a outra era a escola de Shammai. Tem uma terceira que é a escola de Nicodemos, mas vamos ficar mais nessas duas. A escola de Hillel e a escola de Shammai. Então, diferente dos saduceus, levitas, né, e dos escribas, uma escola diferente. Nas comunidades cristãs, havia pessoas com muita tendência farisaica. E falar de fariseu, a gente tem que pensar nos exageros. Sempre pensa nos exageros. Que eles se acham diferentes de outros judeus. Os fariseus se achavam diferentes de outros judeus. Os cristãos, então, nem se fala. Então, eles se sentiam mais santos que os outros, principalmente os sacerdotes, que estavam envolvidos com a corrupção no templo. Estavam muito atentos em agradar a Deus de forma externa. Fazem coisas para serem vistos. Davam esmolas quando tinham alguém perto, sempre na intenção de provar que fazem a vontade de Deus. Não para Deus, mas para os outros. Então, lavar as mãos. Primeiro, eles só se sentavam à mesa com quem era considerado um bom judeu. Esse é o primeiro ponto. Que cumpria a lei e seguia as tradições. Por isso, eles valorizavam o ritual de lavar as mãos, como se fosse algo extremamente sagrado, acompanhado de orações, para tirar as impurezas. E onde estavam essas impurezas? Estava na mulher, a impureza da rua, de um doente, de um mendigo, que tinha se aproximado dele ao dar esmola. Cuidado com essa ideia de impureza, não é só dos judeus. Existe algo de imaginário aí na nossa cultura. Eu conheço pessoas que não entram em locais como comunidades, para não atrair a energia da pobreza. Hospitais, para não atrair a energia da doença. Cemitérios, para não atrair a energia da morte. São os costumes populares. Você vai ao cemitério até hoje. Tem famílias que você vai ao cemitério, você tem que tirar a terra do sapato antes de entrar dentro de casa. Então veja que isso está dentro do imaginário. Jesus e os discípulos não davam a mínima importância para isso. Não ligavam para isso. Mas como pode Jesus ser mestre e não ensinar os preceitos da tradição para os seus discípulos? Diziam os fariseus. Então, não era uma questão de higiene para os fariseus, mas uma impureza no sentido espiritual. Essa é a diferença no ensino. Jesus ensina que os que pensam deste modo têm um coração longe de Deus. Os fariseus
ensinam que o cumprimento da lei de pureza faz um judeu estar próximo de Deus. E aí vem as bem-aventuranças, que é o ensinamento de Jesus, oposto ao ensinamento dos fariseus. Então nós temos o ensinamento dos fariseus e o ensinamento de Jesus dentro das bem-aventuranças. Então a palavra tem muita força concreta. Ela faz acontecer. Por isso Jesus diz, o mal é a palavra que sai da boca de um homem e não o que entra nela. Quando eu digo, estou com frio, estou com fome, estou com sede, a pessoa que escutou, de repente, ela fecha a janela, traz um pão, um copo d'água. Então veja, a palavra provocou uma ação, sem que tivesse pedido alguma coisa. Então este é o núcleo do Evangelho de Mateus. Então os ensinamentos de Jesus não estão contra o judaísmo. É muito importante entender isso. Seus ensinamentos estão nas Sagradas Escrituras, na boca dos profetas, nos provérbios, nos salmos, que revelam os pobres de Javé, os pobres do Senhor, os pobres de espírito, os Shefal Ruah, que a gente já viu. É através de um judaísmo mais raiz e menos Nutella que Jesus interpreta um Deus próximo, libertador, que desce, que vem socorrer e auxiliar os humilhados e oprimidos. Então, as bem-aventuranças de Jesus, ditas no Sermão da Montanha, a partir do pensamento e da língua hebraica, revela quem são esses pobres de espírito. Algumas reflexões importantes podemos tirar daqui. O que a comunidade de Mateus revela sobre os discípulos de Jesus que está em oposição ao ensinamento dos fariseus? Essa é uma pergunta interessante. O que a comunidade de Mateus revela sobre os discípulos de Jesus que está em oposição, ao ensinamento dos fariseus? Mais uma pergunta. Seria a circuncisão mais importante que a fé em Deus? Vai ser a discussão de Pedro e Paulo, né? Frequentar o templo é mais importante que visitar um doente? O homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? Hoje vamos ficar por aqui. Mais adiante, vamos analisar mais a fundo as bem-aventuranças. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.